Quando comentei que dormiria no quarto do meu noivo, ele ficou em choque. Afinal, eu nunca havia tomado a iniciativa de me aproximar dele antes. Sempre o repreendia ou o ignorava toda vez que nos encontrávamos. O que ele não sabia era que eu havia revivido minha vida passada. Eu constantemente fugia para me encontrar com o homem que amava. Cheguei até a roubar todas as posses do meu noivo para dá-las a esse homem. Mesmo assim, meu noivo nunca me culpou. Em vez disso, ele me manteve em sua mansão e cuidou de mim com atenção meticulosa. Quando o homem que eu amava me traiu, meu noivo sacrificou sua vida para me salvar. Por isso, nesta vida, decidi ficar ao seu lado e aceitar seu amor. Quando Lucian pediu à criada que me levasse de volta ao meu quarto, segurei sua camisa e sussurrei: "Não posso ficar no seu quarto." Ele virou a cabeça abruptamente, os olhos arregalados de surpresa. Maya e Ace o imitaram, paralisados como se eu tivesse ganhado uma segunda cabeça. Lucian me olhou como se eu estivesse tramando algo. Sinceramente, eu não podia culpá-lo. Eu tinha sido terrível com ele antes. "Meus pés estão doendo", murmurei. Lucian olhou para meus pés vermelhos e, sem hesitar, me pegou no colo. "Traga o kit de primeiros socorros para o meu quarto", disse ele a Maya. Sorri, satisfeita. "Pode se retirar por hoje, Ace", acrescentou Lucian. "Mas, chefe..." E começou Ace, até que o olhar de Lucian o fez calar. Nos seus braços, segurei seu pescoço, secretamente apreciando como era fácil descansar contra ele. Ao chegar às grandes portas duplas de seu quarto, ele parou, esperando que eu resistisse. Em vez disso, me aconcheguei ainda mais. Já dentro, ele me levou diretamente ao banheiro. "Precisa de ajuda para se banhar?" perguntou, fazendo meu coração disparar. "Sim", respondi sem pensar. "Vou pedir que Maya envie alguém." Ele saiu antes que eu pudesse processar o que disse. Suspirei. Ótimo. Não era a ajuda que eu tinha em mente. Após o banho, uma criada me esperava com roupas de dormir. Agradeci, mas peguei apenas a roupa íntima. "Vou pegar algo emprestado do armário do Lucian." Dentro, era um mar de preto. "Esse cara não tem outra cor", murmurei antes de vestir uma de suas camisas. De volta ao quarto, Maya tentou secar meu cabelo, mas recusei até que ela saiu relutantemente. Claro, Lucian entrou em seguida com o kit de primeiros socorros na mão. "Você claramente não pode secar o cabelo sozinha", disse sério, olhando meu cabelo molhado. Então, seu olhar mudou. "O que você está vestindo?" "Sua camisa", respondi. Ele franziu a testa, genuinamente curioso. "Por quê?" "Porque fica bem em mim." "E como fica?" murmurou baixinho antes de ligar o secador. Sentei-me obedientemente enquanto ele secava meu cabelo, seus dedos o penteando com suavidade. Meu peito apertou ao ver o quão gentil ele podia ser. Ele tratou meu pulso dolorido com um unguento e depois me cobriu na cama. "Durma aqui comigo", sussurrei, meio adormecida. Ele hesitou por um momento, mas acabou se deitando a uma distância segura. Naturalmente me aproximei. Logo antes de adormecer, achei ter ouvido ele sussurrar: "Eu te amo, boneca." Na manhã seguinte, Lucian ainda dormia ao meu lado. Era a oportunidade perfeita para me esgueirar. Caminhei na ponta dos pés, elogiando mentalmente as portas bem lubrificadas da mansão, até que uma voz me parou. "Aonde você acha que vai?" "Calma, relaxa", disse com um sorriso nervoso. "Só vou pra cozinha." "Cadê o chefe?" Seus olhos desconfiados olharam para a porta. "Shh, ele tá dormindo." Isso o pegou desprevenido. "O chefe dormindo?" "É, quer que eu soletre pra você?" Ele tentou passar por mim. Puxei seu paletó. "O que tá fazendo?" "Me certificando de que ele tá vivo." Eu o encarei. "O que acha que eu faria? Sufocá-lo com um travesseiro?" "Não descartaria", retrucou. "Tá, justo." Ele finalmente verificou e voltou com o rosto transtornado. "Ele tá dormindo, como eu disse. O que você fez?" A voz dele era dura. "Desculpa, eu não sabia." "Claro que não sabia." Ele disparou com desdém. Trinquei os dentes. "Olha, Ace, sei que você não confia em mim, mas tô tentando. Me encontra no meio do caminho. Vou estar na cozinha fazendo o café da manhã." Saí antes que ele pudesse responder. Na cozinha, revirava os armários quando Maya me assustou. "Nossa", ofeguei, levando a mão ao peito. "Para de me assustar assim." Ela se desculpou rápido. "Pedi mistura para panquecas." Quando ofereceu que os chefes cozinhassem, neguei com a cabeça. "Não, hoje eu cozinho pro Lucian." A cozinha inteira parou. Eles conheciam meu histórico. Da última vez que cozinhei, usei nozes, sabendo da alergia dele. Quase o matei. Fiz uma careta ao lembrar. "Sei o que estão pensando", disse. "Mas tô falando sério, podem me vigiar o tempo todo." Eles se reuniram ao meu redor enquanto eu cozinhava, surpresos que eu sabia o que fazia. Com as panquecas prontas, pedi ajuda para arrumar a mesa. O pessoal correu para ajudar. Quando Maya ofereceu limpar, neguei. "Eu fiz a bagunça. Eu limpo." Ela me olhou como se eu tivesse criado chifres. "Vocês viram que não envenenei a comida", brinquei com um sorriso. Envergonhada, ela murmurou algo antes de sair. Eu guardava as frigideiras quando um grito furioso ecoou pela mansão. "Cadê ela?" O grito ressoou como um chicote. Congelei com a espátula na mão, o cheiro das panquecas ainda no ar. Sabia que era Lucian. Sabia que era por mim. Sabia que era minha culpa. Ace apareceu primeiro, olhos arregalados,
como se esperasse me encontrar com uma faca. Parou na porta da cozinha como um cão de guarda pronto para atacar. Depois veio Maya, pálida. Os outros criados sumiram como se o próprio demônio tivesse gritado. E então, o vi. Lucian entrou com passos pesados. Descalço, ainda de pijama, calça escura e camisa branca aberta no colarinho, o cabelo preto bagunçado, o olhar ainda mais. Por um instante, achei que ele ia gritar. Mandar me trancar. Me arrancar dali como se arranca um espinho infeccionado. Mas ele não disse nada. Só me encarou, como se não acreditasse que eu estava ali, na sua cozinha, com panquecas prontas e cheiro de manteiga no ar. Você tá aqui, disse finalmente. A voz rouca de sono interrompido. Fiz o café da manhã, murmurei, levantando um prato como escudo. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Lucian caminhou lentamente até a mesa, sem tirar os olhos de mim. Sentou-se, pegou faca e garfo, cortou um pedaço pequeno e levou à boca. Mastigou em silêncio. Acho que parei de respirar. E então ele sorriu. Só um pouco. Mas foi genuíno. Um barulho metálico me fez virar. Ace deixou o copo cair. O que tá acontecendo aqui? Sussurrou, como se estivesse fora de lugar na própria casa. Lucian deu outra mordida, sem olhar para ele. Ela cozinhou, e não tá envenenado. Disse como se fosse um milagre. Talvez fosse. Ace me lançou um olhar cheio de desconfiança, mas recuou. Maya não piscava. Posso fazer café? Ofereci, a voz trêmula. Lucian negou com a cabeça. Senta, obedeci. Sentei-me à frente dele, mãos no colo, como uma criança repreendida. O silêncio pesava como chumbo. Dormiu bem. Tentei, preenchendo o vazio. Ele me olhou longamente, como se procurasse algo no meu rosto. Dormi, corrigiu. Não lembro a última vez. Não soube o que dizer. Baixei o olhar. Por que fez isso? Perguntou sem alterar a voz. Porque quis. Porque te devo. Desde quando você liga pro que me deve? Desde que lembrei o quanto você me deu, respondi antes de me conter. Um silêncio diferente nos envolveu, cheio de palavras não ditas. Ace pigarreou. Vou checar a segurança. Lucian assentiu, sem olhar. Quando ficamos a sós, ousei falar de novo. Lucian, sei que isso tudo é estranho. Eu tô estranha, mas tô tentando fazer o certo. Ele se recostou na cadeira, braços cruzados, me encarando como um enigma. Por que agora? Porque antes eu fui uma idiota. Porque não soube ver. Porque não soube te ver. Lucian fechou os olhos por um instante. Quando abriu, não parecia tão confuso. Nem confiante. Apenas cansado. Não sei quem você é agora, mas quero ver até onde você vai com isso. Tão longe quanto você deixar. Um músculo se moveu em sua mandíbula. Então ele se levantou sem dizer mais e foi para a porta. Vou me banhar. Não cause outro escândalo. Observei-o ir. O coração batendo tão forte que quase doía. Lucian comeu minha comida. Sorriu pra mim. Não gritou. Talvez, só talvez, estivesse começando a me ver. Na manhã seguinte foi um jogo cruel de indiferença. Esperava encontrar um Lucian diferente, menos distante depois do que aconteceu na cozinha. Mas quando ele apareceu, impecável em um terno escuro, gravata perfeitamente ajustada, cabelo preto penteado para trás e uma sombra de barba marcando o queixo, agiu como se nada tivesse acontecido. Nenhuma palavra sobre o café da manhã, nenhuma menção ao sorriso, apenas o Lucian de sempre, frio, controlado, contido. Se prepare, disse, mal me olhando. Hoje à noite você vem comigo. Ah, pra onde? Perguntei, insegura. Um compromisso. Jantar com aliados. Ele ajustou os punhos da camisa, como se eu não tivesse falado de um compromisso a mais. Não quero desculpas. O ar pesou nos meus pulmões. Na outra vida, eu nunca quis acompanhá-lo a esses eventos. Sempre dava um jeito de escapar, de fugir, para braços que me destruíram. Agora não hesitei. Tá bem, ele parou por um segundo, surpreso com a facilidade da minha resposta, mas não disse mais nada. Apenas me deixou ali com Maya me observando da porta, como se tentasse decifrar se eu realmente havia mudado. A tarde passou em um redemoinho de preparativos. Maya me ajudou a me arrumar. Um vestido marfim, discreto, mas elegante, justo na cintura, de mangas longas. O espelho me devolvia uma imagem diferente da que eu lembrava de mim mesma, menos arrogante, mais vulnerável. Não cause um escândalo hoje à noite, murmurou Maya enquanto ajeitava meu cabelo. Não o envergonhe. Não vou, garanti, e falava sério. Quando entrei no carro, Lucian já me esperava. O assento de couro preto parecia grande demais entre nós, um oceano de silêncio. Ele revisava documentos com um semblante severo. A luz da rua refletia em seu perfil. Nariz reto,
lábios firmes, olhos escuros que pareciam carregar um cansaço antigo. Eu o observava de soslaio, como se fosse a primeira vez que realmente o via. Ao chegar ao salão, os murmúrios começaram. O fato de eu estar ao lado de Lucien causou tanto alvoroço quanto se uma estátua tivesse decidido andar. Os homens inclinavam a cabeça para ele, as mulheres cochichavam, algumas com sorrisos venenosos direcionados a mim. Esforcei-me para não me encolher sob seus olhares. Lucien, por outro lado, parecia de ferro. Cumprimentava com firmeza, impunha respeito sem precisar erguer a voz. Senti um orgulho estranho por estar ao seu lado. Pela primeira vez, quis que todos o vissem como eu começava a vê-lo. Durante o jantar, uma mulher loira, de lábios vermelhos, com não mais de 30 anos, ergueu a taça em minha direção com malícia. Devo dizer, Lucien, estou impressionada. Nunca pensei que veria sua noiva em um evento com você. Depois de tudo que se falava, minha pele se retesou. Lucien baixou a taça lentamente e a encarou com uma calma mais assustadora que a raiva. O que dizem sobre ela não me importa. Sua voz era grave, cortante. O que importa é que ela está aqui comigo. O murmúrio geral parou. Eu também. A mulher loira deu um sorriso nervoso, tentando disfarçar o golpe, e mudou de assunto. Eu não consegui. Fiquei paralisada. Agarrei o tecido do vestido por baixo da mesa. Não sabia o que doía mais, ele ter precisado me defender, ou eu mesma ter dado motivo para todos aqueles rumores na outra vida. Quando a noite terminou, Lucien me ofereceu o braço como um cavalheiro de outra era. Aceitei, ainda atordoada. Por que fez isso? Murmurei ao entrar no carro. Porque sou o único com direito de falar sobre você, respondeu sem emoção, como se não houvesse mais nada a dizer. Fiquei olhando suas mãos grandes, firmes, apoiadas no volante. Pensei em tudo que desperdicei antes, e só consegui pensar. Dessa vez, não vou estragar tudo. Naquela noite, não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Lucien no salão, tão sereno e firme, enquanto me defendia. Eu esperava frieza, até desprezo. Mas, em vez disso, ele colocou nossos nomes na mesa com uma segurança que me deixou sem ar. Como ele ainda conseguia erguer um escudo por mim depois de tudo que fiz na outra vida? A mansão dormia em silêncio quando decidi caminhar. O mármore frio sob meus pés descalços e as sombras nos corredores me guiaram até uma ala que sempre esteve fechada. Ouvi rumores de que Lucien a selou após minha partida definitiva na outra vida, que ninguém entrava ali. A fechadura cedeu com um leve empurrão. O rangido da porta me fez estremecer. O ar lá dentro estava parado, como se o tempo tivesse congelado. Reconheci o lugar imediatamente. Meu antigo quarto. Tudo estava intacto. A penteadeira com meus perfumes, o espelho onde eu praticava sorrisos falsos, o baú com vestidos que não me pertenciam mais. Era como enfrentar um fantasma, e esse fantasma era eu. Minhas mãos tremiam quando encontrei uma caixa de madeira sobre a escrivaninha. Estava coberta de poeira, mas o selo na tampa era inconfundível. A inicial de Lucien. Não resisti. Abri a caixa e encontrei cartas. Dezenas delas. Todas escritas com a letra firme e elegante que eu conhecia tão bem. Nenhuma havia sido enviada. Todas endereçadas a mim. Li cada palavra com ansiedade, cada uma como uma facada. Hoje me perguntei se um dia você vai voltar a me olhar. Às vezes penso que sou um carcereiro, não um noivo. O que posso fazer para que entenda que estou do seu lado? As lágrimas embaçaram minha visão. Eu o reduzi a escrever para si mesmo, a tentar se comunicar comigo em segredo, porque eu nunca quis ouvir. No fundo da caixa, encontrei uma carta dobrada com mais cuidado. O papel estava amarelado, desgastado. A data no canto me gelou. Era o dia em que ele morreu para me salvar na outra vida. Abria com mãos trêmulas. A tinta estava borrada, como se escrita às pressas. Se eu morrer por ela, talvez ela me veja. Talvez ao menos naquele instante entenda que tudo que quis foi estar ao seu lado. O ar escapou dos meus pulmões. Levei a carta ao peito, soluçando em silêncio para não acordar ninguém. Eu te vejo agora, Lucien, sussurrei com a voz partida. Eu te vejo. Mas de que adiantava vê-lo agora, quando já o perdi uma vez? O rangido do assoalho atrás de mim me fez girar, assustada. A figura de Ace surgiu no batente, alto, sério, braços cruzados. O cabelo escuro estava bagunçado, como se ele também tivesse saído do quarto por uma desconfiança. Você não deveria estar aqui, disse com dureza. Essas cartas, consegui dizer, erguendo uma como prova. Ele as escreveu para mim. Ace me olhou com desprezo, como se minha voz fosse uma ofensa. Ele escreveu muito. Você nunca ouviu. Agora eu ouço. Pela primeira vez, vi dúvida nos olhos dele. Talvez ele ainda não acreditasse em mim, mas pelo menos viu minhas lágrimas. Talvez tenha percebido que eu não era mais a mesma. Voltei a olhar a última carta. Senti um nó na garganta. Um peso insuportável. Lucien, murmurei entre dentes, com uma dor que me partia. Dessa vez não vou deixar você me salvar. Dessa vez quero salvar você. A carta de Lucien ainda queimava meu peito quando amanheceu. Passei a manhã inteira tentando me recompor, mas cada canto da mansão me lembrava da minha dívida com ele. O café da manhã, o jardim,
Até o som do piano no salão vazio me faziam pensar no que perdi e no que tentava reconstruir. Mas aquela calma frágil se quebrou quando vi Ace receber um envelope selado. Sua reação foi sutil, apenas um piscar de olhos, mas o conheço o suficiente para saber que era importante. Ele guardou a carta dentro do paletó e se afastou. Sem uma palavra, uma pontada de desconfiança me atravessou. Horas depois, notei algo diferente em Lucian, mais calado que o normal, mais fechado em si mesmo, como se estudasse um quebra-cabeça invisível. Seus olhos, escuros como sempre, tinham uma faísca inquietante. "Tá tudo bem?" ousei perguntar quando nos cruzamos no corredor. "Não é da sua conta", respondeu sem parar. Mordi o lábio, engolindo as palavras que queria soltar. Quantas vezes ouvi essa frase na outra vida? Quantas vezes o deixei sozinho com suas batalhas porque era mais fácil fugir? Não podia repetir o mesmo erro. Mais tarde, Maya deixou escapar um comentário sem querer enquanto me ajudava a organizar os livros da biblioteca. Dizem que um novo sócio chegou à cidade, um homem com muita ambição e poucos escrúpulos. Ela parou ao perceber que eu escutava com atenção demais. Meu coração disparou. Não precisava de um nome. Eu sabia de quem se tratava. Era ele, o mesmo homem por quem arrisquei tudo na outra vida. O mesmo que me traiu quando mais precisei. Ele tá aqui, perto do Lucian. O mundo girou. Minhas mãos ficaram geladas, como se eu tivesse sido jogada na água. Naquela noite, quando Lucian entrou no meu quarto para deixar alguns documentos sobre a mesa, reuni coragem. "Lucian, preciso te dizer uma coisa." Ele parou, o cabelo preto caindo sobre a testa. Havia um cansaço marcante em suas feições, mas sua postura era firme como sempre. "Fala", abri a boca, mas as palavras travaram na garganta. Como explicar que eu já sabia o que ia acontecer? Como confessar que vivi essa vida antes? Que o traí? Que morri e voltei com a memória intacta? Que tipo de loucura isso pareceria? "Tem alguém que pode te machucar", disse por fim, a voz quase um sussurro. Lucian se aproximou e pela primeira vez em muito tempo, notei um sorriso tão breve que quase duvidei tê-lo visto. "Eu sei. Como assim você sabe?" perguntei, a voz falhando, porque sempre soube que você estava com ele. Suas palavras não eram acusadoras, mas calmas, como se falasse de algo inevitável. Fiquei gelada. O chão sumiu sob meus pés. Ele sabia, sempre soube. Lucian deixou os documentos na escrivaninha e se inclinou para mim, perto o suficiente para que eu visse o brilho em seus olhos. "E mesmo assim, você tá aqui. Essa é a diferença." O ar entre nós ficou insuportável. Eu queria gritar, queria chorar, queria pedir perdão 1000 vezes, mas tudo o que consegui foi assentir, com o coração batendo como um tambor. Desta vez, eu não fugiria, não daria as costas para ele. E se aquele homem tentasse se intrometer novamente, eu mesma o enfrentaria. O cheiro de fumaça me acordou antes dos gritos. Pulei da cama, o coração disparado, e corri para o corredor. O ar estava pesado com um calor estranho. Um criado passou correndo na direção oposta, o rosto sujo de fuligem. "O fogão!" gritou, embora depois eu entendesse que ele quis dizer o fogão de vidro, o invernadeiro de Lucian, seu lugar mais precioso. Não pensei 2 vezes, atravessei os corredores descalça, ignorando o ardor do chão. O brilho alaranjado iluminava a escuridão quando cheguei. O fogo devorava as janelas do invernadeiro, e o estalo do vidro quebrando se misturava aos gritos dos criados que tentavam trazer água. Corri para dentro. Uma onda de calor abrasador me atingiu e a fumaça me fez tossir. Mas meus olhos procuraram os documentos que eu sabia que Lucian guardava ali. Plantas e arquivos que ele nunca deixava sair daquele espaço. Tropecei em uma mesa caída, mas continuei. Agarrei um maço de papéis enegrecidos e os pressionei contra o peito. A dor veio de repente. Uma viga em chamas caiu a centímetros de mim, e o fogo roçou minha pele. Gritei, mas não soltei nada. "Que diabos você tá fazendo?" A voz de Lucian cortou o estrondo. De repente, braços fortes me arrancaram dali. Senti seu peito contra minhas costas, firme e quente, enquanto ele me tirava daquele inferno. Lá fora, o ar fresco me atingiu como um balde de água gelada. Ele me fez soltar os papéis e me levou até um banco de pedra. Ajoelhou-se diante de mim. A camisa branca estava manchada de cinzas e uma linha de suor escorria por sua testa. "Olha para mim", ordenou, segurando minhas mãos queimadas com cuidado. A dor me arrancou uma careta, mas deixei que ele continuasse. Vi como examinava meus dedos avermelhados, como apertava a mandíbula enquanto soprava suavemente as queimaduras e pedia a um criado que trouxesse um kit de primeiros socorros. Não conseguia desviar os olhos dele, mesmo coberto de fumaça, mesmo com a raiva brilhando em seu olhar. Ele era lindo. O cabelo preto grudado na testa, os lábios tensos, os olhos escuros ardendo com uma intensidade que eu não sabia se era raiva ou medo. "Por que você entrou?" perguntou em voz baixa,
com um controle que parecia prestes a se romper. Por quê? Porque era importante pra você, respondi com sinceridade. Seus dedos pararam por um instante sobre minha pele. Então ele me olhou diretamente. E você? Não pensa em você? Quis dizer a verdade. Quis contar que já havia morrido uma vez. Que não me importava me arriscar se fosse por ele. Mas só consegui sussurrar. Não posso ficar parada enquanto você perde tudo. Vi algo mudar em seu olhar. Não era ternura, nem perdão. Era uma dor profunda. Como se minhas palavras o tivessem acertado em um lugar que ninguém mais podia alcançar. Ele tratou minhas feridas com um cuidado meticuloso, cada toque mais suave que o anterior. O silêncio entre nós era tão denso que eu mal conseguia respirar. Finalmente, o ouvi murmurar: "Você é impossível." Sorri fracamente, ainda tremendo. "E mesmo assim você cuida de mim." Ele ergueu o olhar, os olhos escuros como a noite. Inclinou-se um pouco, como se fosse dizer algo mais, mas se conteve. O fogo ainda rugia ao longe, mas naquele momento, tudo o que importava era que ele estava ali, ajoelhado diante de mim, segurando minhas mãos como se fossem algo frágil e precioso. Os dias após o incêndio foram estranhos. O invernadeiro foi reduzido a um esqueleto enegrecido, mas Lucian não disse uma palavra de repreensão pela minha imprudência. Mal tocava no assunto, como se enterrar a memória do fogo fosse mais fácil que enfrentá-la. Eu continuava com as mãos enfaixadas, mas insistia em acompanhá-lo a todos os lugares, buscando uma chance de provar que não era mais a mesma mulher de antes. Foi em uma dessas saídas que o vi. Estávamos em um salão elegante na cidade, cercados por políticos e empresários que vinham falar de alianças e projetos. Eu tentava me manter erguida ao lado de Lucian, ignorando os olhares que ainda me julgavam, quando meus olhos o encontraram. Ele, o mesmo rosto que me condenou na outra vida. Cabelo castanho claro, olhos cinzentos que pareciam sorrir, mesmo quando os lábios não o faziam. Mais magro do que eu lembrava. Mais refinado em seus movimentos. Vestido com um terno azul escuro que o fazia parecer distinto. Mas eu conhecia o que havia por trás daquela aparência. Meu coração se apertou. Minhas pernas ficaram dormentes. Ele se aproximou com um sorriso educado, o mesmo que me enganou antes. Lucian cumprimentou com um leve aceno de cabeça. É uma honra finalmente conhecê-lo pessoalmente. Lucian o observou com frieza. Não estendeu a mão de imediato. Apenas assentiu, como se avaliasse um rival disfarçado. Fiquei em silêncio, os dedos cravados no braço do meu vestido para não tremer. E você deve ser... Ele virou a cabeça para mim, fingindo surpresa. A noiva. Que sortudo você é, Lucian. A ousadia me revirou o estômago. Ele fingia não me conhecer. Fingia que nunca tivemos nada, que nunca me usou. Lucian me olhou de soslaio, notando minha atenção, mas não disse nada. Apenas respondeu com uma cortesia gélida. Sim, sortudo. Pelo resto da noite, senti seus olhos sobre mim como facas invisíveis. Cada sorriso dele era um lembrete da minha ingenuidade passada. E o pior era que eu sabia. Sabia que ele podia me destruir de novo com uma única palavra. Horas depois, quando os convidados se foram e voltamos à mansão, o encontrei no jardim, como se estivesse me esperando. Então você voltou a brincar de noiva fiel, sussurrou com aquela voz que um dia me fez cair. Não tenho nada pra te dizer, retruquei, tentando me afastar. Ele me parou com uma única frase. Se Lucian descobrir tudo o que tivemos, o que acha que ele vai fazer? O medo percorreu minha espinha, mas eu não era mais a mesma. Encarei-o nos olhos, sem recuar. Você não tem mais poder sobre mim. Virei-me antes que ele pudesse responder. O que eu não esperava era encontrar Lucian encostado na grade do terraço, observando. Não havia raiva em seu rosto, nem surpresa. Apenas uma serenidade perigosa, como a calma antes da tempestade. Ele não vai mudar, disse, sem mover um músculo. Fiquei sem palavras. Meu coração batia como um tambor no peito. Lucian baixou o olhar para mim e, por um instante, achei que ele perguntaria, que exigiria explicações, mas apenas acrescentou. Você mudou, isso é o que me interessa. Não soube se chorava ou corria. Tudo o que fiz foi ficar ali, olhando para ele, sentindo minhas pernas mal me sustentarem. O passado havia voltado, e desta vez eu não deixaria que me arrastasse com ele. O eco daquele encontro com ele me perseguia dias depois. Ele havia reconstruído sua fachada, fingido cortesia. Mas eu só via as mentiras que um dia me levaram à ruína. Desta vez, não me rendi, mas sua sombra ainda pairava sobre mim. E o pior era que Lucian também a tinha visto. A tensão cresceu quando recebemos um convite para um jantar privado com um grupo seleto de empresários. Eu estava nervosa, mas decidida. Não queria mais ser a mulher que se escondia atrás de desculpas. Vesti um vestido preto de seda, simples, de mangas longas. Prendi o cabelo e me coloquei diante de Lucian antes de sairmos. Não vou fugir, disse, como se precisasse avisá-lo. Ele me observou com um silêncio que me desarmava. Estava impecável, como sempre. Terno escuro, gravata perfeitamente ajustada, o cabelo preto caindo elegantemente sobre a testa. Parecia esculpido em mármore, não em pedra. Veremos, respondeu por fim. O jantar foi um desfile de sorrisos falsos, discursos sobre investimentos e brindes vazios. Eu me limitava a observar, mantendo-me ao lado de Lucian como um pilar, sem me afastar um instante. Então veio uma insinuação velada.
Um dos convidados, com a voz leve, mencionou o nome do meu antigo amante. O ar ficou tenso na hora. Antes que eu pudesse reagir, Lucian falou: "Minha noiva não tem nada a ver com fofocas. Sugiro que não percam tempo com fantasias." O tom dele foi tão cortante que ninguém tocou mais no assunto. Fiquei muda. Uma onda de calor subiu pelo meu peito e me peguei apertando o guardanapo até amassá-lo. Ninguém nunca tinha me defendido assim antes. Quando saímos, já à noite, o carro avançava em silêncio pelas ruas iluminadas por lampiões. Não aguentei mais. "Por que me defendeu assim?" perguntei, a voz quase inaudível. Ele não me olhou. Manteve os olhos fixos na janela. O perfil endurecido, os lábios apertados. "Porque não vou permitir que ninguém te use para me humilhar." A resposta foi dura, mas por baixo daquela dureza havia algo mais profundo, algo que doía ouvir. Inclinei-me para ele sem pensar. Meu coração batia tão forte que eu sentia nos dedos. Quis beijá-lo. Não como pedido de desculpas, não como súplica, mas porque precisava, porque depois de tudo, era Lucian quem me sustentava mesmo quando eu não merecia, mas ele virou o rosto. "Não", disse baixo. O rejeição me cortou como uma faca. Recuei, a garganta seca. Ele respirou fundo e acrescentou: "Não quero seu amor por culpa." Não consegui responder. Minhas mãos tremiam no colo. O resto do trajeto foi puro silêncio. Mas dentro de mim, algo havia mudado. Não bastava me arrepender, não bastava tentar compensar. Eu precisava amar de verdade, sem correntes, sem medo, sem dívidas. Olhei para ele de soslaio. Mesmo na penumbra, seu perfil era impecável, e percebi que não o deixaria ir. Não desta vez. Nunca gostei da alta sociedade. Na outra vida, frequentava os bailes apenas para fugir de Lucian e buscar quem não devia. Agora, a ideia de estar em um salão cheio de rostos inquisitivos me revirava o estômago. Mas não por querer escapar, era por medo de falhar outra vez. Maia me ajudou a me arrumar. Escolheu um vestido azul escuro de seda leve, que caía até o chão com um movimento elegante. Ajustou meu cabelo em um coque baixo, deixando alguns fios soltos emoldurando meu rosto. Quando me vi no espelho, me reconheci. Mas ao mesmo tempo, não era eu. Alguém mais serena, alguém que queria ficar. Lucian apareceu logo depois. O terno preto se moldava à sua figura alta e forte. A gravata perfeitamente alinhada. O cabelo preto penteado para trás. Ele exalava autoridade só de entrar no quarto. Ofereceu-me o braço sem dizer uma palavra. E eu o aceitei com cuidado, consciente de que cada passo ao seu lado era uma declaração. O salão estava repleto de luzes e murmúrios. Os candelabros pendiam sobre nossas cabeças como constelações de ouro, e os olhares se cravaram em nós assim que cruzamos a porta. Ouvi cochichos, risos abafados, sussurros contidos. Senti a pressão de 100 olhos julgando cada gesto meu, esperando que eu tropeçasse. Lucian, por outro lado, caminhava com a cabeça erguida, como se nada pudesse atingi-lo. Quando chegou o momento do primeiro baile, ele me estendeu a mão. Minha respiração parou. Ele nunca havia me convidado para dançar antes. Eu nunca aceitei. O burburinho do salão se tornou um murmúrio baixo, quase expectante. Suas mãos firmes tocaram minha cintura, e eu apoiei a minha em seu ombro. O violino começou a soar. Movia-me com ele, guiada por seu passo seguro, embora minhas pernas tremessem. "Todos estão olhando", sussurrei, insegura. "Deixe que olhem", respondeu com aquela calma inabalável. Ousei erguer o olhar. Seus olhos escuros estavam fixos nos meus. Não havia frieza neles, nem condescendência. Havia algo mais? Uma pergunta. Uma espera silenciosa. Meu coração martelava. A música nos envolvia, e senti que o mundo se reduzia àquele instante. "Lucian", murmurei, a voz quase um fio. "Você ainda me pergunta se eu o amo?" Ele não respondeu. Apenas inclinou a cabeça, como se quisesse ouvir cada palavra. Engoli em seco, a coragem crescendo no peito. "Não, não mais. Nunca te amei tanto quanto agora." Seus passos hesitaram por um instante, e o toque de sua mão em minha cintura ficou mais firme. O salão seguia cheio de murmúrios, mas eu já não ouvia nada. Ele se inclinou, os lábios próximos ao meu ouvido. "Espero que esteja falando sério." Um arrepio percorreu minha espinha. Não soube o que mais dizer, apenas continuei dançando, agarrada a ele, sentindo que, pela primeira vez, nossas sombras se moviam no mesmo ritmo. Não consegui dormir depois do baile. A confissão que escapou entre a música e os murmúrios me libertou.
mas também deixou um peso no peito. Não era suficiente. Não podia simplesmente dizer que o amava agora, como se isso apagasse o veneno do que fui antes. Eu precisava contar a verdade, mesmo que ele me achasse louca, mesmo que nunca me perdoasse. A madrugada me encontrou caminhando até o jardim, o mesmo lugar onde, na outra vida, Lucian me salvou, dando sua vida pela minha. O orvalho cobria a grama, e as flores, ainda fechadas, pareciam me observar como testemunhas silenciosas. Meus passos me levaram à fonte central, onde parei, o coração prestes a explodir. Lucian, chamei, a voz trêmula na penumbra. Ele apareceu minutos depois, o cabelo preto bagunçado, o rosto ainda sério, apesar da hora. Usava um roupão escuro sobre a roupa de dormir. Mas, mesmo assim, impunha mais que qualquer um. Aproximou-se devagar, me observando como se soubesse que minha presença ali não era casual. "O que você tá fazendo aqui tão cedo?" perguntou o tom neutro. Respirei fundo. Não havia volta. "Preciso te contar uma coisa. Algo que nunca achei que poderia te dizer." Seus olhos se fixaram em mim, profundos, atentos, esperando. Minhas mãos tremiam, mas continuei. Eu já vivi essa vida antes. Ele franziu o senho, mas não me interrompeu. "Lembro de cada erro. Cada vez que te ignorei, cada vez que corri pra ele e te deixei pra trás. Lembro de te roubar, te enganar, te machucar. E também lembro como morri traída. E como você me salvou, se sacrificando por alguém que não merecia." As lágrimas rolaram pelo meu rosto, mas não as contive. Acordei de novo aqui, no começo, com todo esse passado gravado em mim. E a única coisa que pensei foi que não podia desperdiçar outra chance, que desta vez queria ficar com você, te amar de verdade. O silêncio caiu como um véu entre nós. Eu ouvia a água da fonte, o canto distante de um pássaro despertando. Lucian não se movia. Seu rosto era indecifrável. "Era tudo o que eu precisava dizer", murmurei, a voz entrecortada. "Agora você sabe de tudo." Pensei que ele me rejeitaria, que me chamaria de louca, que daria meia volta e me deixaria sozinha como eu merecia. Mas ele se aproximou. No início não disse nada. Apenas me olhou, como se tentasse desvendar se minhas palavras eram falsas. Então, com suavidade, apoiou a mão em meu rosto, secando uma lágrima com o polegar. "Agora sim", sussurrou. "Agora você tá aqui de verdade." O ar fugiu dos meus pulmões. Encostei a testa em seu peito, soluçando. E pela primeira vez, a culpa não me sufocou. Senti um alívio profundo, uma verdade finalmente libertada. Lucian não me abraçou, mas também não se afastou. Sua mera presença ao meu lado, sua aceitação silenciosa, foi suficiente para me sustentar. Depois daquela noite no jardim, algo mudou entre nós. Lucian não mencionou a palavra perdão, nem eu voltei a pedi-lo, mas seu olhar, quando se voltava para mim, já não tinha o corte da desconfiança, nem a frieza do desprezo. Era diferente, mais quente, mais intenso, como se ele avaliasse cada gesto meu para confirmar que a mulher diante dele realmente havia mudado. Os dias passaram em um equilíbrio frágil, até que chegou a notícia. Ace entrou no salão com um envelope na mão e um semblante mais sério que o normal. Lucian o abriu em silêncio. Leu e dobrou a folha com cuidado. Eu o observava do sofá, o coração apertado pelo silêncio. "O que houve?" perguntei por fim. Lucian me olhou, os olhos escuros brilhando sob a luz do abajur. Uma oferta, um cargo no exterior, poder, influência, tudo o que qualquer um sonharia. Fiquei imóvel. Era o que ele merecia. Uma vida longe das sombras, livre dos ecos que o prendiam a mim. "E você vai aceitar?" murmurei, tentando não deixar minha voz tremer. Ele baixou o olhar, e por um instante, seu rosto refletiu uma luta interna. Aquele homem que nunca mostrava fraqueza parecia de repente vulnerável, humano. "Não posso", disse por fim. "Não vou te deixar aqui, cercada por quem espera sua queda, mas também não posso te levar comigo. Não quando você ainda carrega esse peso." Levantei-me de um pulo, o vestido leve ondulando ao meu redor. "Lucian, você acha que eu quero ficar? Acha que quero continuar vivendo nesta mansão onde cada canto me lembra dos meus erros?" Ele ergueu o olhar, a mandíbula tensa, os olhos cheios de incerteza. "Não quero que você me siga por obrigação", sussurrou. Aproximei-me tanto que podia sentir o calor de sua respiração. "Desta vez sou eu quem decide", disse com firmeza. "E eu escolho você. Não por culpa, não por medo, mas por amor." Seus lábios se entreabriram, como se quisesse responder, mas o interrompi, segurando seu rosto entre minhas mãos enfaixadas. Meu coração batia tão forte que parecia que ia romper meu peito. "Me deixa ir com você", insisti.
Me deixa ser a mulher que nunca fui antes. Lucian me olhou por um longo momento. Havia incredulidade, dor, um desejo contido em seus olhos. Então, lentamente, ele levou a mão à minha nuca e me puxou para si. O beijo foi inevitável, sem dúvidas nem hesitações. Seus lábios, firmes e quentes, eram um encontro de tudo o que havíamos silenciado. Um beijo que não pedia desculpas nem prometia um futuro perfeito, mas que reconhecia uma verdade. Estávamos ali, nos escolhendo finalmente. Quando nos separamos, sua testa descansou contra a minha. Agora sim, murmurou. Agora você tá comigo por amor, não por remorso. Fechei os olhos, deixando a paz me envolver. Pela primeira vez, desde que acordei nesta vida, senti que o passado ficava para trás e que o único importante era o que construiríamos juntos. A mansão, com todos os seus fantasmas, desapareceria. Nosso futuro nos esperava em outro lugar, e desta vez caminharíamos para ele, juntos, lado a lado. Os meses seguintes foram um turbilhão de preparativos e despedidas. A mansão, que um dia foi minha prisão dourada, tornou-se um capítulo que fechávamos com uma mistura de nostalgia e alívio. Lucian vendeu a propriedade para um velho aliado, alguém que a transformaria em um hotel boutique, apagando assim os ecos amargos que ainda se agarravam às suas paredes. Ace, sempre leal, decidiu nos acompanhar ao exterior como chefe de segurança pessoal, embora sua desconfiança em relação a mim tivesse se suavizado em uma espécie de respeito relutante. Maya, por outro lado, optou por ficar na cidade. Nos abraçamos na porta principal e em seus olhos vi o reflexo de uma mulher que finalmente acreditava na minha redenção. O voo para nosso novo destino, uma cidade costeira no sul da Europa, onde Lucian assumiria um cargo de direção em uma firma internacional de investimentos. Foi a ponte para o desconhecido. Sentada ao lado dele no jato particular, observei o cenário se desfazer sob as nuvens. Lucian dormia, a cabeça apoiada em meu ombro, um gesto de vulnerabilidade que me tirava o fôlego. Na outra vida, nunca o vi assim. Relaxado, confiante. Estendi a mão e tracei suavemente o contorno de sua mandíbula, sentindo a aspereza de sua barba por fazer. Ele murmurou algo incompreensível no sono, e eu sorri, sabendo que, desta vez, era real. Ao chegarmos, a casa que nos esperava era um contraste perfeito com a opulência fria da mansão. Era uma vila modesta, mas encantadora, com vista para o mar Mediterrâneo, cercada de oliveiras centenárias e um jardim repleto de flores silvestres. Lucian a escolheu pessoalmente, longe dos holofotes da alta sociedade. Um lugar onde pudéssemos nos reconstruir sem as sombras do passado nos perseguindo. Aqui não há rumores nem traições, ele me disse na primeira noite enquanto desfazíamos as malas. Só nós. Mas a transição não foi tão idílica quanto imaginei. Lucian mergulhou de imediato em seu novo papel, enfrentando reuniões intermináveis e negociações que o mantinham fora até tarde. Eu, por minha vez, lutava para encontrar meu lugar nessa vida renovada. Na outra existência, fui uma sombra errante, definida pelos meus erros. Agora queria ser mais. Comecei a fazer aulas de idiomas locais, explorando o mercado da cidade em busca de ingredientes frescos para preparar jantares que o surpreendessem ao voltar. Uma noite fiz um prato tradicional. Paella com frutos do mar frescos, aromatizada com açafrão e limão. Quando Lucian entrou, exausto, o aroma o fez parar. "De novo cozinhando para mim?" perguntou com um meio sorriso, tirando a gravata com um gesto cansado, mas grato. "Quero que saiba que não é por obrigação", respondi, servindo os pratos na varanda com vista para o mar. "É porque me faz feliz te ver comer algo feito por mim." Ele se sentou à minha frente, e por um momento, o silêncio foi confortável, interrompido apenas pelo som das ondas quebrando contra as rochas. Ele provou um pedaço e fechou os olhos, saboreando. "Tá perfeito", murmurou. Depois, seu olhar suavizou. "Você tá perfeita aqui." Naquela noite, após o jantar, caminhamos pela praia sob a lua cheia. A água morna lambia nossos pés descalços, e eu segurei sua mão, sentindo o calor de sua palma contra a minha. "Às vezes ainda não acredito", confessei, parando para encará-lo. "Que estamos aqui, que você me deu essa chance." Lucian se virou para mim, sua silhueta recortada contra o horizonte prateado. "Eu também não", admitiu, a voz rouca de emoção contida. "Mas a cada dia vejo mais da mulher que sempre soube que você podia ser. Não a que fugia, mas a que fica e luta." Aproximei-me, envolvendo seu pescoço com os braços, e o beijei sob as estrelas. Foi um beijo profundo, cheio de promessas não ditas, de um amor que floresceu das cinzas dos nossos erros passados. Suas mãos repousaram na minha cintura, me puxando mais para perto, e pela primeira vez, senti que não havia barreiras entre nós. Naquela noite, na intimidade do nosso quarto com vista para o mar, nos entregamos um ao outro sem reservas,
explorando corpos e almas com uma ternura que apagava as feridas antigas. No entanto, o passado não se rende tão facilmente. Semanas depois, recebemos uma carta anônima no correio da vila. O envelope era simples, sem remetente, mas o conteúdo me gelou o sangue. Uma foto borrada da minha vida passada, me capturando nos braços daquele homem traidor, com uma nota anexa. O segredo sempre vem à tona. Quanto tempo acha que sua farsa vai durar? Minha mão tremia ao mostrá-la a Lucian, esperando o pior. Desconfiança, raiva, rejeição. Mas ele a pegou com calma, estudou-a por um momento antes de amassá-la e jogá-la no fogo da lareira. Não é uma farsa, disse com firmeza, me puxando para seu peito. É o passado, e nós já o conhecemos. Quem quer que seja não vai nos atingir. Investigamos discretamente com a ajuda de Ace, que rastreou a origem até um velho conhecido da cidade que deixamos para trás, um rival ressentido pela partida de Lucian. Lidamos com ele por canais legais, garantindo que as sombras não nos enredassem novamente. Essa experiência, em vez de nos separar, nos uniu ainda mais. Aprendi a confiar na força dele, e ele, na minha resiliência. Com o tempo, comecei a me envolver em causas locais. Organizei oficinas de arte para crianças na vila próxima, usando habilidades esquecidas para pintar paisagens marinhas que capturavam a serenidade que agora sentia. Lucian, por sua vez, encontrou um equilíbrio entre o trabalho e nós, voltando cedo para caminhadas ao pôr do sol ou jantares improvisados. Uma tarde, enquanto passeávamos pelo mercado, ele comprou um anel simples de prata com uma pedra azul que lembrava o mar. Ajoelhou-se ali mesmo, entre barracas de frutas e flores, ignorando os olhares curiosos dos vendedores. Não é o anel que te dei na outra vida, disse com um sorriso genuíno, o primeiro que o iluminava por completo. Este é para a mulher que você é agora. Quer se casar comigo? Não por promessas quebradas, mas pelas que construiremos juntos? As lágrimas rolaram pelo meu rosto enquanto eu assentia, estendendo a mão. Sim, Lucian. 1000 vezes sim. Nosso casamento foi íntimo, na praia ao entardecer, com apenas Ace e Maya, que viajou para a ocasião, como testemunhas. Vestida com um branco simples, com flores no cabelo, caminhei até ele sentindo que cada passo fechava um ciclo. Ele, com um terno leve de linho, me esperava com os olhos brilhando de uma emoção que não escondia mais. Trocamos votos sinceros. Prometi amá-lo sem reservas. Ele jurou me proteger, não como guardião, mas como igual. Anos depois, quando nosso primeiro filho chegou, um menino de olhos escuros como os do pai e um sorriso travesso como o meu, olhei para Lucian, o segurando nos braços, e soube que tínhamos conseguido. O passado era apenas um eco distante, um lembrete de quão longe havíamos chegado. Nesta vida, não havia traições nem sacrifícios desnecessários, apenas amor, real e eterno, construído sobre as ruínas do que fomos. E assim, no calor da nossa vila à beira-mar, encontramos a paz que tanto merecíamos.